Hoje eu vou te ensinar uma técnica muito simples que você pode utilizar em jogos 2D, que é o Background Scrolling, aquele efeito de nuvens passando. Esse efeito fica muito bonito em alguns tipos de jogos, inclusive fica muito bom para você colocar em um menu, como eu estou mostrando nesse exemplo. Então, bora pro tutorial. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Tribo Indie. Meu nome é Pedro Martins e hoje você vai aprender a criar esse efeito que tem gente me pedindo desde esse vídeo aqui, ó. Foi há 84 anos. Certo. Eu tenho aqui no meu projeto um menu razoavelmente sem graça, aqui com os 3 botões e pode ver que não tem muita coisa acontecendo. Eu tenho aqui no meu diretório de sprites uma nuvem. Ó, já fica... Só de colocá-la aqui já fica mais bonito, né? Só que a questão é... eu não consigo colocar diretamente isso aqui como um sprite e usar aquele efeito de scroll. Eu tenho que fazer um pouquinho diferente. Então eu vou remover isso aqui da minha cena. E primeiramente eu vou criar um material. Vou colocar o nome desse material como Cloud. E aqui no Shader, você vai selecionar a opção Unlit e Transparent. Ele vai ficar assim. Aqui ele vai pedir para você selecionar uma textura. Você pode clicar aqui no botão para selecionar e seleciona o sprite da nuvem. Ou algum outro sprite que você queira utilizar aí no lugar. Esse sprite da nuvem faz parte de um pacote, que eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem, caso vocês queiram utilizar o mesmo. Mas senão vai funcionar com qualquer outro. Então aqui está o nosso material criado, e basicamente o que a gente vai fazer é alterar esse offset em tempo de execução. Então a gente vai pegar esse X aqui e vai ficar aumentando ele. Ó, tá vendo que conforme eu vou aumentando, o nosso material ali embaixo ele começa a girar. E isso vai fazer com que a nuvem fique passando no fundo no nosso cenário. Agora a gente precisa de um objeto para a gente aplicar esse material. Como eu já disse, a gente não pode utilizar somente um sprite. Então o que a gente precisa aqui é criar um objeto 3D. Então aqui na minha hierarquia, eu vou clicar com o botão direito. Objeto 3D. E vou selecionar um quad. Ele vai gerar esse quadradinho preto aqui na tua cena. E aqui no componente Mesh Render dele, você pode ver que tem um campo para setar um material. Então eu vou arrastar aqui do meu projeto. E você pode ver que ele já criou a nossa nuvem aqui. Agora basta você aumentar o tamanho desse quad conforme você achar melhor. Vou aumentar aqui para ficar mais ou menos do tamanho da nuvem que eu quero. Se você ficar na dúvida do tamanho que você deve usar, você pode utilizar o teu sprite como referência. Então eu posso pegar a nuvem aqui, jogar aqui na cena. E daí no meu quad, eu coloco mais ou menos o tamanho da nuvem original. Eu posso até colocar em cima aqui para ver. Ó, ficou quase do tamanho exato. Então eu vou deixar assim. Vou posicionar aqui na tela, na minha cena, na posição que eu prefiro que ela fique. Vou colocar ela quase encostando aqui na água. Assim, acho que fica mais bonito assim. O meu sprite eu posso excluir. E agora ele ficou assim. Um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar é que na tua imagem, no teu sprite original, você precisa alterar essa propriedade aqui, Wrap Mode. Normalmente ela vem como Clamp. Aí você muda e coloca como Repeat. Senão não vai dar certo. Tua nuvem vai ficar toda bugada. Agora, olha só o que acontece quando a gente seleciona o material e aumenta aqui o Offset X. Ó, tá vendo que a nuvem tá com aquele comportamento que a gente queria. Então é importante que você coloque o tamanho do seu quad maior do que o tamanho da câmera. Se ela ficar menor que a câmera, você vai ver que a borda vai ficar para dentro aqui, ó. Vai ficar meio estranho, né? Parece que tem alguma coisa cortando a nuvem. E esse offset X aqui, a gente precisa só de um script para alterar ele em tempo de execução, enquanto o jogo estiver rodando.
E o script também é bem simples. Eu vou criar aqui com vocês. Vou criar um novo script. Vou chamar de scroll. Aqui na Unity, eu vou alterar o nome desse quad aqui. Vou colocar como cloud. E vou adicionar o script scroll nele. Abrindo o script, você pode tirar essas duas declarações aqui de cima que não vai precisar. O update pode tirar, porque também não vai precisar. Então vou declarar aqui private renderer. Vou chamar de myRenderer. Vou chamar de myMaterial. Aqui no start, eu vou carregar essas variáveis. Então myRenderer. Vou fazer um getComponent. meshRenderer. E aqui eu vou carregar o material. Basta eu pegar o myRenderer.material. Então agora aqui no script, eu tenho acesso tanto ao meshRenderer quanto ao material que está aqui dentro. Então agora basta eu criar algumas variáveis para a gente aumentar aquele offset. Então eu vou criar uma variável aqui em cima. Vou chamar de offset, que é um float. E aí eu vou criar dois campos. Eu estou colocando esse serialize field aqui na frente, porque dessa forma eu consigo alterar os valores direto pelo editor da Unity. Então se eu voltar aqui, ó, no meu script eu consigo alterar aqui o increase e o speed. Eu vou colocar um em cada. Aí agora para alterar de fato o offset, eu vou usar a função fixedUpdate para não ter nenhum problema com a taxa de frames do jogo. Aqui basicamente eu vou aumentar o meu offset com base no increase. Então o increase é uma variável que eu preenchi lá com 1. Então aqui ele vai estar aumentando sempre de 1 em 1. E agora no material, eu vou usar essa propriedade aqui, setTextureOffset. Aqui ele vai pedir para mim o nome da textura e o valor, que é um vector2. Esse vector2 é porque é um x e y. Se você olhar no material, ele tem um offset aqui tanto no x quanto no y. Como no y a gente não precisa, eu vou sempre passar 0. E o valor que a gente calcular aqui no offset é o valor que eu vou passar no x. Então aqui o nome sempre vai ser o mesmo nome. Você precisa tomar cuidado para escrever exatamente igual eu escrevi aqui. Então é underline main text, com M e com T maiúsculo. Assim ele vai sempre pegar a textura principal daquele material. E aqui no valor, eu vou criar um novo vetor2. Vai ser o x e o y. O y eu já sei que é 0, então eu vou passar 0. Aqui no x, eu vou multiplicar o offset pela nossa velocidade. E aqui eu vou colocar divididos por 1000. Isso aqui é só para a gente preencher aqui no editor da Unity de uma forma mais fácil. Então eu posso colocar a velocidade 1, depois, se eu quiser um pouco mais rápido, eu coloco uma velocidade 2, por exemplo. Se eu não colocar aquele dividido por 1000, eu teria que colocar um valor muito pequeno aqui. Teria que colocar 0.001 e aqui na speed a mesma coisa, 0.001. Então para ficar mais fácil para preencher aqui, eu já mudo direto lá o meu cálculo. E agora vamos testar para ver se não precisa de nenhum ajuste. Ó, assim parece que já está funcionando perfeitamente. Aqui você pode aumentar a tua velocidade. Aí vai depender da forma que você quer que o seu jogo fique. No meu caso aqui eu gostei da velocidade 1 e 1. Increase 1 e velocidade 1. Se eu comparar para quando não tinha nenhuma nuvem, acho que ficou bem melhor, né? Assim tá bem sem graça. Assim tá um pouco menos sem graça. Uma dica bônus que eu vou te dar é uma coisa que pode acontecer no seu projeto. No caso não aconteceu aqui no meu, mas no teu pode acontecer. Por exemplo, o seu canvas, ele pode acabar ficando atrás das nuvens. Se eu colocar, por exemplo, Ordering Layer aqui como 0, ó, pode ver que ele ficou agora atrás do quad. Então, se eu colocar aqui uma visão em 3D, ó, pode ver que está aqui, ele está ativo, só que você não vai conseguir enxergar porque ele está atrás do quad. Então, a gente pode, via script, alterar tanto a Sorting Layer
quanto a ordering layer das nuvens, do teu quad. E para fazer isso é muito simples. Você vai precisar de mais duas variáveis aqui. Aqui, como a gente já tem a referência do Mesh Renderer, basta a gente alterar essas duas propriedades. Então vai ficar myRenderer.sortingLayerName, vai ficar sortingLayer. E myRenderer.sortingLayerOrder vai ficar sortingOrder. Vai ficar assim. Então, voltando aqui na Unity, você pode ver que a sortingLayer, por enquanto, eu não coloquei nenhuma nova. Então, eu vou usar a própria default. Então, aqui no nosso objeto da nuvem, no sortingLayer eu vou colocar default. E a sortingOrder eu vou colocar -1. Dessa forma, ele vai ficar atrás do texto. Vamos ver se assim já funciona. Ó, ele não funcionou, porque ele acabou ficando atrás dessa imagem aqui de background também. Então, a gente precisa organizar isso. A minha imagem de background, ela está na order 0. Então, eu preciso que a minha sorting order aqui fique pelo menos na sorting order 1, certo? Dessa forma, ele vai ficar na frente da imagem de fundo. Vamos dar play. Ó, agora está mostrando corretamente, ele está na frente. Então, eu sei que a minha imagem está na sorting order 0, a nuvem está na sorting order 1. Então, agora eu preciso que o meu texto, o meu canvas, fique na order 2. Pelo menos para ficar na frente de todas as outras. Ou qualquer número acima disso. Se você quer garantir, coloca tipo um 10 aqui, que não tem problema. Então, vamos dar um play aqui. E agora está tudo na ordem correta. Então, isso aqui é muito interessante, você saber como alterar via script, porque diferente do Sprite Renderer, o Mesh Renderer não tem essa opção. Você não consegue alterar a sorting layer aqui direto pelo editor da Unity. Você precisa fazer isso via código. Então, caso a ordem dos seus objetos estivesse bagunçado, agora você já sabe como arrumar. Então é isso. Esse foi o resultado final. O que você achou? Se você quer aprender a criar o fluxo do menu, com os botões funcionando, eu ensinei tudo isso passo a passo nesse vídeo aqui, ó. É só clicar.